compartilho É, de ti. Isso aí. já tá no Face já. Sim, eu tô com o Facebook no meu notebook aberto e aqui eu tô. Tu vai Como ver eu faço agora na aí. outra live. Isso. Exatamente. Já E estamos amor, ao daí se vivo. quiser aí, tu pode compartilhar também. Já estamos? Tá, já estamos ao Minha... vivo. Tá. É? Já. Deixa eu abrir o meu Face aqui no smartphone. Ok. Eu vou ver aqui. Eu tenho que acompanhar o pastor aqui também. Um pouquinho aí. Baixar o volume. Eu ainda não posso ver, Uhum. que eu Eu tenho que aguardo. esperar. Eu vou deixar no WhatsApp aqui, porque o pastor vai entrar e vai me perguntar. Eu tenho que estar acompanhando ele aqui. Deixa eu ver aqui. Ó. Paz do Senhor, boa noite a todos. Estamos aqui 23 horas, horário Brasil. Falo do Rio de Janeiro, do bairro de Olaria, zona norte do Rio de Janeiro. Mais um momento de reflexão, aquele momento que nós vamos parar, né, que nós devemos parar diante da nossa vida tão agitada, da nossa vida tão corrida no dia a dia, né? Nós esperamos, neste momento, focar em Deus. Neste momento, aquele momento que a gente está mais descansado, porque nosso dia foi corrido, mesmo ainda de quarentena, que alguns países estão, nós estamos aqui, né? Então, o dia a dia, o agito, as preocupações, nós sem conseguir prever um futuro, né? Antes nós tínhamos o direito de pensar no final do ano, vamos tirar férias, não vamos tirar férias, enfim, todos os planejamentos estão guardados numa gaveta. Então, este momento, Deus colocou no meu coração, e eu comecei desde o 1º de abril, né, que eu comecei com essas lives, trazendo este momento, né, para nós pensarmos e evangelizar também aquelas pessoas, né, o intuito deste programa, dessa live é isso, é levar a palavra para aquelas pessoas que, de alguma forma, têm vergonha de ir para a igreja, para o culto, ou passo na frente e acho que não devem entrar, tem vergonha de perguntar. Então, aqui é uma forma que Deus colocou no meu coração, chegar mais próximo de você, né? De estar mais próximo com uma palavra verdadeira, uma palavra de carinho, de conforto, de amor, e explicando e fazendo o meu trabalho, fazendo para a minha vocação, para aquilo que eu fui chamado, que é para evangelizar, levar a palavra de Deus, fazer o ID. E deixo bem claro que os irmãos e os amigos que acabam entrando, frequentando, não deixem de ir para um templo, porque precisa do acompanhamento de um pastor. É necessário você estar acompanhado com um pastor, que o pastor vai ser aquela pessoa que vai te orientar, né? Fisicamente você vai estar vendo ele. Você pode ver live, pode assistir, mas acompanhe sempre o teu pastor. É ele que vai te dar o socorro ali na hora que você precisa, né? Que você vai talvez entrar num desespero, numa preocupação, e você vai conversar com ele pessoalmente, né? Porque hoje nós temos aí lobos disfarçados de ovelha, né? Então, isso em todas as classes sociais, profissões, sempre tem um que faz certo e um que faz errado, né? Mas o que faz certo é sempre em menor número, né? Isso nós temos a ciência. Então, que vocês ouçam, mas procurem um templo, não de procurar um templo. Esta noite eu tenho 2 convidados aqui, um não chegou ainda, está chegando, né? O convidado é um amigo meu, do Rio Grande do Sul, de Tramandaí, da cidade onde eu morei, o Fabiano Soares, ele é evangelista, e hoje ele se encontra na Califórnia, Estados Unidos. Eu estive olhando aqui, são 10.600 quilômetros de distância, né? Que dariam de carro 6 dias de viagem e 8 horas, né? E de avião mais rápido, 8 horas de avião, né? Então, eu convidei ele, prontamente ele entrou em contato conosco aqui e aceitou esse desafio aí
de falar sobre evangelismo hoje, sobre o trabalho que ele faz lá. Ele tem também um programa na TV de lá que ele foi convidado, e faz lá, humildemente, o canal dele, levando a palavra, levando a pregação, né? E, de certa forma, até mesmo o banner que eu fiz, usando as bandeiras, foi mais para mostrar isso mesmo, né? Que a palavra tem que ser levada em todas as nações, né? Então, nós temos aqui ele, que é de Tramandaí. Eu não sei se ele nasceu lá, depois ele vai falar para nós, mas nós temos Tramandaí, o município, o estado do Rio Grande do Sul, né? Nós temos o pastor Radamés, que ele se atrasou um pouco, até ele já me sinalizou aqui. Pastor, pode usar o link aí, tá bom? Então, ele já me sinalizou, já vai entrar. Ele é do Recife, está aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu sou do Rio Grande do Sul, estou aqui no estado do Rio de Janeiro. E o Fabiano é lá de Tramandaí, Rio Grande do Sul, e está lá na Califórnia, por isso que eu usei até a bandeira dele lá. É um urso, não sei se eu usei certo, porque às vezes ele está numa cidade, né, eu não sei se são estados, províncias, eu não sei como é que funciona lá, mas eu vou deixar um pouquinho ele falar, se apresentar até o pastor chegar, e depois a gente já entra na palavra, amém? Fabiano, é com você aí, e muito obrigado pela sua presença aí, te agradeço do fundo do coração. Amém, amém, obrigado. Presbítero Mário Araújo, é uma honra, é uma alegria estar aqui, né? A paz do Senhor para ti, para todos os amigos ouvintes, os irmãos que estão nos escutando. Deus abençoe vocês grandemente. Desde já eu agradeço a oportunidade, né? Recebi o convite, né? Com muita alegria, e sempre toda oportunidade devemos acolhê-la, né? Para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. E com muita honra estamos aqui, com muita alegria, né? Meu nome é Fabiano, como o presbítero já falou, né? Eu sou lá de Tramandaí. Eu nasci lá em Tramandaí, né? Nasci no Hospital Mário Tota, no antigo Hospital Mário Tota. E sempre morei lá, né? Sempre morei, né? E é um lugar muito bom, né? Agradeço a Deus. E estamos aí, né? O Senhor, dentro do seu trabalhar, né? Nos conduziu, nos trouxe, abriu as portas. E estamos aqui, dia 4 de setembro de 2020, vai fazer 2 anos, né? Exatamente dia 4 de setembro vai fechar 2 anos. Estamos aí já passando de 1 ano e meio, alguma coisa assim. E graças a Deus estamos aí fazendo tudo aquilo que nos vem à mão, né? Fazemos com alegria, né? Como o presbítero já disse também, o Senhor tem nos dado esse programa ali no canal de TV, um canal local, aqui na cidade onde eu moro. Eu moro numa cidade chamada Bakersfield, está dentro de um condado, né? Uma referência diferente, né? No Brasil não tem condado, né? Eles chamam aqui o condado de Kern, né? Kern County. O condado seria como um agrupamento de cidades, né? Uma região, né? A Califórnia é dividido em vários condados. Eu não quero falar sem ter certeza, mas me parece que a Califórnia tem 40 condados, mas eu não tenho certeza absoluta sobre isso. Me parece que parece que eu li alguma coisa sobre isso. Sabe dizer quantos habitantes tem lá, irmão? Lá Na região? Na minha cidade, né, onde eu moro, que é Bakersfield, tem em torno de 400 mil habitantes, né? 400 mil habitantes. Entendi. Na minha cidade. Aqui no estado do Rio de Janeiro, hoje, né, eu tinha visto até o ano passado, são 19 milhões. 19 milhões. E o estado do Rio Grande do Sul também. Só que lá a área é maior, né? A área é maior. Aqui é uma área menor, é muita gente aqui. Sim, sim. Não me vem à mente agora no momento o número de habitantes do estado da Califórnia, né? O que eu sei falar com certeza é que a Califórnia, né? Eu já escutei várias pessoas, já li alguma coisa sobre isso. A Califórnia é o estado mais populoso de todos os Estados Unidos, né? É o estado que mais tem pessoas, né, habitando aqui. Eu entrei no site da prefeitura de lá, muito bonita a cidade, muito bonita. Uhum. Então, eu gosto daqui, né? É um lugar bom. A gente fica mais ou menos no meio, assim, né? Não estamos no litoral, estamos a mais ou menos 2 horas do litoral. E a gente fica entre São Francisco ao sul, né? Estamos mais ou menos 4 horas de São Francisco, e Los Angeles ao norte, e 2 horas, né, de distância de Los Angeles.
e mais ou menos umas 4 horas de Las Vegas, né? Estamos entre essas três cidades são bem mais conhecidas, né? Que batalha aí, hein? Que batalha aí. Estamos aqui. A minha esposa me passou informação agora, presbítero Mário, que a Califórnia tem 39 milhões de habitantes. Tem lá, Então muito mais que é um aqui, lugar bom. Aqui o condado de Kern, ele está no Vale Central da Califórnia, né? Está no vale porque ele fica bem no meio, né? Por isso que ele é Vale Central. Ele fica no centro da Califórnia, é um vale, né? Um vale reto e que se estende até o norte da Califórnia, e é uma região cercada por montanhas, né? E depois mais para o norte é um lugar que tem bastante plantações, né? Por ser um lugar plano, tem bastante plantações aqui e muitas indústrias, né? Aqui na cidade que eu vivo tem 400 mil habitantes mais ou menos, e é uma cidade grande, considerada, se eu não me engano, já li, é considerada uma das 10 maiores cidades da Califórnia, se não me falha a memória, Bakersfield. Então, estamos aí, graças a Deus, né? E como eu estava explicando no início, então, aqui, né, aqui tem esse canal de televisão local, né? Até queria aproveitar e falar, é o Victoria TV, né? Victoria TV, em espanhol. É um canal de televisão cristão voltado para a comunidade de fala hispana, né? E então ali o Senhor tem nos dado, né, esse programa no canal de TV, né? Deus tem aberto essa porta de forma sobrenatural e graças a Deus estamos ali com um programa semanal, né, de 1 hora, e eu prego em português, né? E tem um irmão que traduz para mim em espanhol, né? Inicialmente tinha uma outra irmã que me auxiliava, né? E agora ele é um canal online ou não? ele funciona online, ele tem o website. Depois o irmão Tem uma... coloca lá para mim lá o link dele, que daí eu Posso, boto lá boto no meu Face lá. Se o irmão pode postar no meu Face, acredito eu. Se não puder, manda uma mensagem para mim tá. e eu Ou eu coloco lá. boto, tá, eu posto no Face o canal de TV, depois Isso. eu encontro e já posto ali. Presbítero Mário Araújo, só para lhe perguntar aqui, eu não consegui visualizar aqui no seu perfil do Facebook o link da live, não sei se eu estou fazendo alguma coisa errada, se o senhor tem, verificou, tá saindo no seu perfil do Facebook, dá uma olhadinha ali só para ver. Deixa eu dar uma olhada lá. Eu vou entrar pelo Talvez, smartphone para não travar sim, aqui. Deixa eu ver aqui. tá bom. Porque eu tenho dois Face, tá? Eu tenho um pessoal Uhum. e um do presbítero. Eu não sei. Eu estou aqui no Mário Araújo, servo de Deus, tem a foto do senhor e sua esposa. Isso. Não é nesse. Não é nesse. Tá? Tá. Deixa eu ver aqui para você aqui, porque eu também não estou vendo. Deixa eu ver, agora acho que vai entrar. Deixa eu ver. Eu entro dentro deste aqui, então, e digito o Porque nome aqui do no outro. smartphone eu não consigo aparecer. Deixa eu só verificar Tá, aqui. Eu já digo. Deixa eu abrir uma outra janela aqui. tá bom. Pode ir falando aí, irmão, que eu vou ver aqui. Tá. Já te Não, não tem verifico. problema. Se o irmão lembrar o nome que está no outro seu perfil, eu já tento achar aqui. Porque ao vivo é isso, né? Ao vivo é isso. Sim, é natural, acontece. Deixa eu ver aqui. Já está aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu digitar o seu nome aqui, Mário. Eu vou entrar aqui, ó, nele, já vou te passar aí o link. Tá. Eu já achei ele aqui. É que já estou com você no ar aqui. Eu vou compartilhar lá na tua página, tá? Na minha página. Tá bom, obrigado. O que acontece, irmão Fabiano? Quando eu comecei a criar os canais no Facebook, né, tem uma história de você ter a página e outra de ter a fanpage, né? Ou ter o perfil. Uhum. Então, a página principal, quando você tem, o que acontece? Ela permite um número X de pessoas, né? Sim. E também não dá para você fazer algumas coisas particulares que você pode fazer na fanpage, né? Então eu tive que criar a fanpage disso. Só que ele duplicou com o mesmo nome, entendeu? Sim. Então confunde. Então eu tenho que esperar 90 dias para poder trocar o nome.
Ah, Deixa eu ver aqui que eu não estou conseguindo compartilhar. Deixa eu ver aqui. Vou passar um link para você, peraí. E aqui, ó. Fabiano. Aqui o pastor também. Deixa eu ver se eu conseguir publicar lá na... Acho que eu consigo, peraí. Olha lá, eu vou publicar na tua página. Está lá na tua página agora. Deixa eu atualizar. Tá. E depois eu vou te mandar um convite desse, porque eu não te mandei um convite desse, por causa disso. Tá, agora está aqui. Aham. Isso. Ok. Agora você vai compartilhar. Uhum. A gente vai se acertando aí. Sim, sim. Tá? Sim. Irmão, então você faz esse trabalho aí de evangelismo, né? Aí, qual é a igreja sua aí que você frequenta? É, O nome do teu é, pastor? Não sei se você frequenta, porque às vezes acaba não frequentando, porque tu vai sim, por causa do tempo também, né? Não sei como é que é aí. Enfim. sim, sim, sim. Não, eu frequento a igreja. Deixa eu só. Eu frequento a igreja. É uma igreja que nós temos culto em espanhol e inglês. Uhum. Mas ela é batista, ela é assembleana? Não, Porque aqui não, pertence à Convenção das Assembleias de Deus, né? porque aqui no sul era batista, né? Você era batista ou não? Sim, sim, eu congreguei, né, desde que Jesus me salvou, né, que eu voltei para Jesus no ano 2000, no Aham. meio de 99, eu congreguei na Igreja Batista Filadélfia de Tramandaí, e ali eu Entendi. congreguei por 20 anos, né, por 20 anos aproximadamente. E aqui eu congrego na igreja Lifehouse Church, né, que em espanhol é Casa Vida, Igreja Casa Vida, né, Aham. e ela é da Convenção das Assembleias de Deus. Entendi. Ela é filiada às Assembleias de Deus. É o pastor Saul Gonzalez, né, o meu pastor. Então ali nós temos cultos em espanhol e inglês, né? O pastor Saul ele fala espanhol, ele fala inglês, né? Então temos os cultos nas duas línguas, né? E a igreja daí acaba tendo como é que eu vou dizer assim, trabalhando com as duas línguas, acabamos tendo culto em duas línguas, né? Tem a parte do website da igreja, que é em inglês, né? Aham. Lifehouse Church, e a parte que é em espanhol, né? Iglesia Casa Uhum. Viva, né? Entendi. Então, E graças a Deus. brasileiro aí, e brasileiro com você na igreja tem mais pessoas? Não. Brasileiro tem meus tios, né? Eu, minha esposa, Aham. meus tios que moram aqui já há muitos anos, né? Tem um, eu conheci um outro irmão também que é do Brasil, que era do Rio de Janeiro até, inclusive. Eu creio que são só nós, né? Aqui, aqui nessa região, né? Aham. Ah, sim, 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 não posso esquecer. Tem um casal de pastores do Brasil, inclusive da mesma cidade, nós lá de Tramandaí, né? De Tramandaí. Uhum. Eles são originais, a origem deles é Tramandaí. Mas pastor Alexandre e a irmã Elisete, né? Eles são da Assembleia de Deus de Tramandaí e eles tiveram, se não me falha a memória, 11 anos no Paraguai também, né? Fazendo obra do Senhor, uma missão, pastor Alexandre pastoreando lá. Depois eles Uhum. voltaram para Tramandaí e agora eles estão conosco aqui, né? Porque a esposa dele Legal. é a irmã Lisete, ela é irmã da minha tia que mora aqui, né? Então o pastor Alexandre também é pastor na mesma igreja que eu congrego, né? Entendi. Tem eles também que são do Brasil, lá da minha cidade. Que bacana. Então, não está É, sozinho. Aliás, nunca esteve, né? sim, amém, amém, glória a Deus. Ó, tá entrando o pastor Aham, Radamés aí. Deixa tá deixa entrando eu para a colocar também. ele. Deixa eu Eu botar aqui o tentei pastor. compartilhar aqui, não sei se eu consegui. Deixa eu Amém, botar aqui. Pais Pastor. amados, amém. Vai, pastor. Paz do Senhor, pastor. paz. Tudo bom? Evangelista Fabiano Soares, paz do Senhor. A Paz paz do do Senhor, Senhor, Mário Araújo. Aqui, pastor Radamés. Hoje eu lhe peguei aqui, ó. Eita, que maravilha. Tá travando seu som aí, pastor. Tá travando seu som aí. Isso Sua aqui câmera é um patriota.
Deixa eu melhorar aqui minha net. É. Eu acho que eu estou na... Aqui tem duas. Agora melhorou, agora destravou. Agora travou de novo. Enquanto isso, ali vou... O Gilson Vaz ali, Fabiano, ele lá de Tramandaí também, tá? O Gilson Vaz, a Maria de Lourdes ali é minha mãe, que está ali, né? Ah, Eu falei com a minha irmã hoje, a Luísa, ela falou que conhece você porque você era amigo do meu cunhado, Lindomar, que veio a falecer. Ela disse, não, eu gosto sim, muito do Fabiano, avisa para ele lá, manda um abraço para ele lá, né? Mas sim, ela te conhece, sim, conhece, acho que a sua esposa também, né? Mas você era amigo sim, do meu cunhado, né? sim, Através sim. dele que eu te conheci, eu acho que deve ter sido isso, tá bom? É Fala, possível, pastor. sim. Voltou, Oi, pastor? Voltou? voltei agora com 500 megas. O pastor, eu estava falando pro Fabiano, meu irmão Fabiano, que o pastor estava na batalha lá, da aula de doutrina hoje, e foi É, levar alguns irmãos em casa, e chegou é meio na verdade. corrida aí, já porque a obra não para, né? A É. obra não para. Eu fui levar o evangelista Wellington em casa e ele mora aqui em Duque de Caxias, né? É município aqui do Rio de Janeiro e cerca assim de uns 15 minutos daqui de carro, né? Daqui de Olaria. Como eu fui de moto e sabia que tinha esse compromisso, aí eu falei para ele, quando você chegar em casa, eu antes de você chegar em casa, eu deixei ele pertinho de casa. Eu já mando um zap para você dizendo que já cheguei. Ele falou: cuidado, pastor, quer ir para o céu? Aí não tem ninguém na rua aqui, não tem ninguém. Trânsito, Então hoje não tem tá carro bem. algum. E ali é um trecho bastante perigoso, né? Que envolve algumas comunidades, como Parada de Lucas, como Vigário Geral. E aí com trânsito ou sem trânsito, meu amigo, tem que andar voado. Então tá bom. Então, pastor, hoje nós vamos falar, pastor e evangelista Fabiano, nós vamos falar hoje sobre evangelismo, né? Sobre o ID, né? Então eu separei aqui um versículo em Marcos 16, né? Marcos 16, versículo 15, né? Eu vou dar uma lida nesse versículo e depois os irmãos aí podem se manifestar, falar uma experiência ou falar alguma coisa, porque nós estamos falando provavelmente para um público, né? Pelo menos eu direciono para esse tipo de público que está começando, né? O que quer começar na palavra, né? Muitas vezes não tem muitos acessos agora neste horário, mas o vídeo ele é assistido depois, né? Então, o de ontem que eu fiz teve mais de 22 visualizações, né? E teve, claro que isso para o universo é muito pequeno, né? Mas para nós que estamos começando, interessante é que se atingir um só, eu já estou contente, já, né? O negócio é que a obra, cada um faz um pouquinho, 2.000 aqui, 2 seus, 2 do outro, né? Cada igreja aí fazendo a sua parte, nós começamos a atingir o todo, né? Então, nós não podemos deixar de fazer, né? Porque nós queremos só trabalhar com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, né? Então, o fato é mostrar a nossa cara, mostrar o nosso trabalho, a obra de Deus não pode parar em nenhuma hipótese, né? Nenhuma circunstância. Então, a palavra diz assim nesta noite: e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Amém? Então, Amém. dentro deste texto aqui hoje, né? Se os irmãos quiserem citar, fiquem à vontade, né? Eu vou começar então hoje com o evangelista Fabiano, né? Que é um convidado especial que está a 10.000 quilômetros de distância nós aí. Então, que ele dê uma palavra disso para nós, como é que é o trabalho, as dificuldades talvez que ele enfrente lá, para nós fazermos uma comparação se existem as mesmas dificuldades aqui, se as pessoas são mais receptivas, se não são, como é para ele também levar a palavra de Deus, né? Enfim, fica à vontade, Fabiano. Amém, amém. Meus amados, esse texto ele é
ele é de fundamental importância, né? Porque nós entendemos que a partir da Escritura, né, o Senhor Jesus, há vários textos do apóstolo Paulo, enfim, a Escritura em geral, que demonstra o caráter missionário da igreja, né? Nós, como igreja, né, a unidade do corpo de Cristo, os cristãos, os seguidores de Jesus, aqueles que receberam a palavra de Deus, receberam uma nova vida, o Espírito Santo, né? Nós recebemos a nossa salvação e, mediante ela, existe um caráter missionário na igreja que é intrínseco, né? É da natureza da igreja, né? Ela já nasce em missões, né? E há um propósito, né, de Deus na sua igreja, né? Porque senão também até pelo fato de somos salvos, né? O Senhor perdoou os nossos pecados, nos deu uma nova vida, temos o nosso nome no livro de Deus. E aí, por que estamos ainda nessa terra? O Senhor poderia nos levar imediatamente, né? Já houve a remissão do nosso pecado, já houve o nosso perdão, já a nossa salvação, mas há um propósito, há um mundo para ser alcançado, né? Há uma infinidade de pessoas nesse momento que estão em agonia da morte, em agonia das prisões, das cadeias, das correntes das trevas, né, do engano. E por isso que o texto diz, né, pregai o evangelho a toda criatura, ide por todo o mundo, né? Não há um limite, né? O Senhor quer que a sua igreja vá. Esse ide, né, é um termo imperativo, né? No original do grego, é uma ordem, né? É imperativa, não é uma opção. Na verdade, é um privilégio e uma honra, né? Mas é uma responsabilidade, né? Ao mesmo tempo que é um grande privilégio, uma grande honra que os anjos desejaram, né? E não foi assim que Deus determinou que fosse, mas Deus decidiu que os seus filhos, né? Nós, seres humanos, em vasos de barro, né? Com as nossas limitações e falhas, Deus decidiu colocar o seu Espírito para que nós, como igreja, proclamássemos o Evangelho. E então, estamos nós, como igreja, buscando nos colocar na posição que o Senhor espera, né? É a posição daquele que proclama, daquele que anuncia, aquele que traz as boas novas, aquele que diz ao mundo, há uma salvação, existe uma condenação, existe o pecado que condena e mata o homem, colocou o homem numa situação terrível, mas existe uma salvação, existem as boas novas, existe um perdão, existe um Salvador, né? Alguém que morreu na cruz por nós. Então, glória a Deus, né? A igreja, ela é missionária, né? É da natureza, né? O cristão que diz nascer de novo, que diz ter tido encontro com o Senhor Jesus, né? E não sente um desejo missionário. Quando eu digo missionário, eu não estou falando necessariamente uma pessoa que tem uma chamada para ir para um país específico, ou, enfim. Não, um coração missionário é um coração que ama as almas, que ama proclamar o evangelho, que ama falar para as pessoas, que deseja que o bem que ele recebeu e o benefício que ele recebeu através do sangue de Jesus Cristo seja comunicado a todas as pessoas, né? Então, é natural que uma pessoa que nasceu de novo tenha esse desejo despertado dentro dela, né? É uma coisa natural, é da natureza do nascido de novo em Cristo, né? Mas, amém, um panorama, uma ideia assim, inicial, né? Quero deixar o pastor Radamés das suas considerações também. Fica à vontade aí, pastor. Vamos lá. Não, eu concordo em gênero, número e grau com a evangelista. Eu assim, pensei até em hesitar em relação a fazer essa live, não por ser os irmãos, mas eu penso que eu sou um dos pastores aqui no Brasil mais contundentes em relação a esse aspecto relacionado ao evangelismo. O Mário sabe que aqui na DEVIP, né, Assembleia de Deus Ministério Vila da Penha, aqui em Olaria, eu sou tão... Eu entendo o evangelismo como um fator sine qua non, né? que é um termo jurídico que quer dizer sem a qual não, essencial, primordial,
é tão primordial que eu tenho orientado os ministros aqui e a igreja. Na igreja que eu sou pastor, uma pessoa que, podendo, não evangeliza, ela não canta dia de domingo, ela não prega, ela não faz nada. Eu não quero ela do meu lado fazendo nada dentro da igreja, caso ela podendo, que existem pessoas que têm debilidades físicas, motoras, especialmente aqui para subir um morro desse aí, quem tem problemas físicos fica muito difícil, problemas de ordem psicológica, problemas de ordem familiar, né? Às vezes o marido fala, não, não vai não, tudo bem. Agora, a igreja, meia dúzia de cristãos, não é? Pegarem na cabeça do caixão e 60 cristãos chegarem aos domingos, tudo bem vestido, todos eles com seus talentos e dons para fazer uso do microfone e mostrar sua performance, eu penso que isso não é evangelho. Eu penso que é uma forma de se projetar como qualquer outra no mundo, como qualquer outra. Claro, existem exceções, mas, como o evangelista bem colocou, o evangelista Fabiano, nós não podemos colocar como opcional aquilo que Jesus colocou como absoluto. Eu não posso colocar como opcional aquilo que Jesus colocou como absoluto. Uma pergunta que não quer calar. Por que Jesus, por que Deus enviou a perseguição a Jerusalém? Porque o Senhor Deus enviou uma perseguição logo quando Jesus foi assunto aos céus, em Jerusalém, em relação aos discípulos do Senhor. Por quê? Porque eles não queriam fazer o ID. Então, qualquer um de nós, pastores, evangelistas, pregadores, podemos fazer uma pregação do seguinte tipo: se você não quer ser perseguido, evangelize. Se Deus usou esse critério em Jerusalém, isso mostra que dentro do contexto de princípios básicos do cristianismo, o evangelismo, em relação ao mundo, está em primeiro lugar. Está em primeiro lugar. Agora, onde é que nós esbarramos? Nós esbarramos no fato de que a igreja ela tem abraçado essa coisa chamada conveniência, que é uma indústria, não é? Existem as indústrias que mais crescem no mundo, é a indústria tecnológica, é a indústria dos cosméticos, é a indústria da medicina, dos medicamentos, mas também a indústria das conveniências, a indústria da conveniência. E o que seria a indústria da conveniência? Eu penso que eu sou o mais idoso dessa live, né? Eu estou com 4.8, o evangelista aí deve ter aí uns 30 anos aí, uns 30. Mais. O Mário aí está com 25, né, Mário? E eu cortei o cabelo dele recentemente, ficou com 20, né? Mas eu não sei se os senhores se lembram, houve um tempo que em postos de combustíveis só se vendia combustível. E aí, hoje no Brasil, e eu acredito que nos Estados Unidos isso se amplia mais ainda, vende até pão. Então, a igreja começou a observar essa realidade e muitos líderes começaram a dizer: vamos trazer o que é conveniente, porque o que é conveniente atrai. E o que se atrair, não vai faltar dízimo, não vai faltar oferta, não vai faltar conforto, não vai faltar nada disso. E a igreja, ao longo do tempo, vem perdendo isso que eu chamo de imprescindível, e que fez, olha
aqui eu termino minha fala, mas olha que contradição, paradoxo, né? Como foi qualquer um pastor, qualquer um pregador, quando a gente pergunta como foi que a igreja cresceu, ele vai dizer através do evangelismo. Aí você pergunta, e sua igreja evangeliza? Aí ele fica parado, porque às vezes ele mesmo não incentiva, nem ele mesmo evangeliza, muito menos a igreja. Amém. Eu vou tentar fazer uma união do que o pastor falou com o que o evangelista falou. É interessante e muito bem colocado para os irmãos tudo que foi falado, né? Tudo que foi falado. Mas a parte de evangelizar, que eu não vejo como uma obrigação, e sim como um dever, né? Porque até no fato de quando a gente se converte realmente, a gente nasce de novo. Tem uns que acham que nasceram, mas não nasceram, né? Não nasceram, estão em fase de embrião, né? Embrionário, né? Mas não nasceram ainda. Porque quando você realmente tem Cristo com você, você age natural. Você sente falta daquilo. Você sente falta daquilo. Desde que eu vim aqui para o Rio de Janeiro, vai fazer 8 anos agora, eu estou aqui no estado do Rio de Janeiro, mas lá no Sul, eu já tinha percebido que você não encontrava mais aquele pastor maluco que você chamava, né, que ficava na praça evangelizando. Hoje você não encontra mais, é uma raridade, uma raridade. Assim, ó, quando encontrar, tem que sentar e aplaudir essa pessoa, porque não é fácil você ser taxado de maluco numa praça, né? Enquanto muitos têm templo, tem tudo certinho, e essa pessoa se predispõe a ir numa praça falar para quem quiser ouvir a palavra de Deus. Então, aquilo está nele. E comparando o que o pastor falou ali, né, que mais vale, né, aquelas 6 pessoas que estão ali com ele na rua, subindo no morro, no meio de traficante, de prostituta, de viciado, no meio daquelas pessoas que talvez odeiem, e no meio daquelas pessoas que ainda notaram que elas foram lembradas porque ninguém ia até elas, né? Inclusive, essas que não vão, que vão para a igreja, que o pastor colocou muito bem colocado aqui, que vão lá e são enfeites, né? São enfeites, não servem para nada, né? Só vão lá para absorver, né? Mas reter, né? Não vão distribuir aquilo que receberam. Aquelas pessoas, de alguma forma, elas foram evangelizadas, né? Foram evangelizadas, por isso que elas estão ali. Só que elas não aprenderam a evangelizar, elas não nasceram de novo, estão em fase, né? Estão em fase. Então, o comodismo, a zona de conforto, tudo acaba ficando com elas. Elas falam para os outros que devem fazer, mas não fazem. Daí eu vou voltar numa frase que eu falei na semana, eu até comentei com o pastor quando ele esteve aqui em casa na semana, que por que os fatos não mudam nossas ideias, né? Ou nossas crenças? Porque o pastor acabou de falar ali que ele estava conversando com outro pastor e fez a pergunta: como é que a igreja cresceu? Evangelizando. E você evangeliza? Né? Ele ficou com uma interrogação na cabeça, né? Não sabia a resposta, mas ficou com medo de responder. Né? Então, é a mesma coisa, não é, pastor? É a mesma coisa. Como é que aquelas pessoas estão ali dentro? Porque evangelizaram. Porque evangelizaram. Então, se nós não evangelizar, vai parar o negócio. Vai parar, porque hoje a igreja está fazendo que as pessoas venham até a igreja. A igreja não está mais indo até as pessoas. Né? O pastor agora, como exemplo, estava levando alguém do ministério, como eu sempre vejo, levando pessoas que moram até perto, mas por segurança, né, por cuidar da ovelha, né, por gentileza, não por obrigação. Porque quando começa a ser obrigação, você não quer mais fazer. Né? Então, a obrigação, acho que ela tira todo o amor daquilo que você está criando, né? Quando você faz por obrigação. Né? Ô, Mário, Então, deixa eu fazer uma ressalva aqui. claro. Veja só, nós somos a noiva do Cordeiro. Preste bem Amém. atenção nessa analogia. Nós somos a noiva do Cordeiro. Quando você se casa, quando uma moça se casa com um rapaz,
o rapaz vai dizer assim para ela: agora você é minha, assim como a igreja é de Cristo. Cristo diz: agora você, a noiva diz, a esposa diz: tudo que é teu, marido, agora é meu. Não é isso? Não passa a ser dela? A casa que ele tem, o carro que ele tem, ela não vai desfrutar? Ela vai desfrutar de tudo isso, né? Amém? Só que ele vai dizer para ela: é verdade, tudo que eu tenho é seu, mas você é minha. Então, é dever da igreja atentar para as orientações que o noivo já deu em sua palavra. É dever da igreja, por exemplo, eu gosto muito de um texto, esse texto, quando eu me deparei com ele, minha vida mudou completamente, porque eu já fui uma pessoa deslumbrada, uma pessoa que já fui em programas de televisão, eu já pastorei 15 mil jovens. Então, quando você tem uma certa envergadura nesse universo cristão, você fica vaidoso. A verdade é essa. Você fica meio que, sabe? E aí eu me deparei com um texto de Ezequiel. Esse texto me marcou muito e me marca até os dias de hoje. Ezequiel, o capítulo, deixa eu ver aqui, 3, o verso 16. Ele diz assim, no verso 18, capítulo 3 do livro de Ezequiel, verso 18. Quando eu falar ao ímpio, certamente morrerás, se não o advertires e não disseres nada para preveni-lo sobre o seu caminho errado e danoso, a fim de salvar sua vida, aquele ímpio morrerá por causa da sua própria malignidade. Contudo, agora prestem bem atenção no que Deus diz a Ezequiel. Contudo, eu exigirei da tua mão o sangue dele, porquanto recebeste a responsabilidade de pregar aquela pessoa. Verso 19. No entanto, se advertires o ímpio e ele não se converter da sua malignidade e dos seus maus caminhos, eis que ele morrerá na sua maldade, mas tu estarás livre dessa responsabilidade e culpa. Todos nós gostamos de dizer que somos profetas do Senhor, mas o profeta do Senhor tem que ir aonde Deus mandar ele ir, dizer aquilo que Deus quer que ele fale para qualquer pessoa que seja. Então, nós somos uma geração omissa em relação a esse aspecto de evangelismo. Nós vemos, eu peço até licença, eu não moro nos Estados Unidos, mas eu leio sobre os Estados Unidos. Quem eram os Estados Unidos? Eu peço licença ao evangelista Fabiano para fazer uma ressalva, uma colocação, ele sabe muito bem disso. Quem eram os Estados Unidos nos séculos passados e quem é os Estados Unidos em relação a evangelismo e missões? Os Estados Unidos perderam o brilho. Era a nação que era a menina dos olhos de Deus em relação a esse aspecto, com vários evangelistas, não é? Homens de Deus, homens que desbravaram, homens que fizeram coisas tremendas. Quando eu falo de Billy Graham, eu levei um amigo meu para um trabalho com o filho de Billy Graham, Frank Graham, evangelista. Frank, né? Frank Graham. Isso. Lá em Recife, num estádio de futebol, só naquele dia foram mais de 3 mil almas para o Senhor Jesus. 3 mil almas. Aí hoje, recentemente houve um trabalho aqui no Brasil, que eu não vou dizer o nome, não vou citar o nome, mas um trabalho de um movimento que teve origem no Jocum e está rodando o mundo aí. Aí, ok,
isso é legítimo, cobraram R$ 350 para entrar nos estádios de futebol, levaram cantores, eu não sei quantas pessoas se converteram, mas a pergunta que não quer calar, e eu deixo agora com os irmãos, eu passo a bola para os irmãos, num trabalho evangelístico que se cobra R$ 350 para entrar no campo de futebol, qual é a alma que vai? A alma pecadora que vai pagar 350 para entrar num campo de futebol, para ver um show lá de fulano, de Beltrano, e ali se converter. Quem? Amém. Evangelista Fabiano, fica à vontade. Amados, eu vejo que esses dois aspectos, importante o ponto, né, que o presbítero Mário Araújo levantou, e o pastor Radamés também, e eu vejo que eles se complementam, né, esses aspectos, o aspecto da responsabilidade, né, o aspecto do id, né, desse imperativo que Jesus nos deu, e o aspecto desse amor que queima por fazer isto, né? Essas duas coisas, elas não se contrapõem, mas elas se complementam. Elas são uma só realidade dentro do nascido de novo, dentro da vida daquele que é cheio do Espírito Santo, né? É como o peso da palavra e o poder da paixão, do amor pelas vidas, pelas almas, de proclamar. Vamos usar essa palavra aqui, peso e poder. Imagina um avião é extremamente pesado, há um peso enorme, a quantidade de bagagens que vai, é incrível a quantidade de peso que tem, mas existe um poder muito grande naqueles motores que levantam aquela aeronave com uma serenidade incrível. Esse peso não é um problema, porque existe um motor potente que impulsiona, que conduz, né? Então, não somos motivados assim debaixo de uma angústia e tal, né? Debaixo de um peso, de um temor, né? Infelizmente, se alguém vê dessa forma, né, é lamentável, né? Alguém que precisa evangelizar ou falar do amor de Deus, né? Dessa forma, é difícil para mim tentar imaginar isso, mas Deus nos dá um amor pelas vidas. Aquilo que Deus fez por mim, eu preciso comunicar para alguém, eu preciso falar para alguém, eu preciso dizer: Jesus te ama, Jesus tem saída para a tua vida, Jesus pode te transformar, pode restaurar a tua vida, teu casamento, Jesus perdoa os teus pecados, né? Então isso é muito importante. Jesus veio para servir, e nós compreendemos que dentro da responsabilidade missionária da igreja, nós também devemos ter esse aspecto que o nosso mestre, nosso Deus tem. Jesus veio para servir, e nós também devemos servir, e servimos ao Senhor sendo um instrumento dele para a proclamação do Evangelho, né? Tem um texto aqui, se me permite ler aqui, está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz. Antes não víamos nada, estávamos cegos, mortos em nossos pecados e delitos. Hoje vemos, enxergamos, vivemos, sentimos esse amor. Isso é realidade para nós. Não tem como experimentar algo dentro dessa dimensão e não se sentir impulsionado para proclamar isso, para anunciar isso, para levar essas boas novas adiante. Versículo 10, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia, né? Falando aqui da igreja, alcançamos essa misericórdia. E por amor, né, somos esse instrumento, né? Temos isso diante de nós, né? É um chamado de Deus, né? O Senhor nos ordena, e temos esse desejo queimando, latente, na vida da igreja, na vida do povo de Deus, né? Isso é uma realidade na vida do cristão, não são coisas opostas, mas se complementam. Eu entendo que o presbítero Mário diz, né? Alguém pode vê-lo como uma responsabilidade, né? Alguém pode olhar para o aspecto e não ter o desejo. Infelizmente, isso é algo terrível, se chegar num ponto assim, né? Mas a realidade é essa. É um só dentro da vida do novo nascido de novo.
Infelizmente, né, nós sabermos disso, né, que existe pessoas assim, né. Eu acho que hoje, né, eu diria assim, não sei se os irmãos concordam, mas a grande discordância da igreja está dentro da própria igreja. A nossa briga hoje, principal, é dentro da própria igreja, né? Quantos cristãos estão lá dentro que querem fazer da maneira que der na cabeça, sem respeitar o líder, a liderança, sem respeitar aquele que começou, né? Que foi, Deus colocou um pastor, ungiu alguém para lá, para aquela situação, para aquele local, né? As pessoas são evangelizadas por esse pastor, ou já vêm de outras igrejas evangelizadas, e ali querem mudar, né, a estrutura da liderança, mas não estão em corpo ativo. Amém? Tipo assim, só tem ideia para fazer, né? Mas não quer fazer. E daí, quando se coloca em prática, diz, mas não é assim, né? Então, falta ainda, né? Eu acho que isso é cultural, não sei, mas até mesmo da natureza do homem, essa contestação de ver que uma pessoa está fazendo a coisa certa e achar o errado, né? E achar o errado. E chegar lá, eu converso muito com o pastor Radamés, né? Aprendo muito com ele, e as dúvidas que eu tenho, as dificuldades que eu tenho em entender certas coisas, porque quando nós estamos numa posição de liderança, que não é o meu caso, mas o pastor está, o evangelista lá provavelmente deve estar também na situação dele, como líder dentro do programa dele, enfim. Então, ele tem estabelecido meta e ele vê todos os problemas que a rádio talvez possa ter, que os horários de pico, então ele tem essa visão. Então, eu entro lá por baixo e começo já a querer mudar as coisas sem perguntar para ele se essas alterações não vão afetar o todo, né? E começo a pegar pelas beiradas, falar para um, falar para outro, reclamar, e não vou lá no líder conversar com ele. Pastor, por que o senhor faz assim? Assim não seria melhor? Assim seria tal? Daí ele vai me mostrar o conhecimento dele, dentro disso nós vamos chegar no equilíbrio, né? Eu vou entender por que ele tomou aquela atitude. Eu estou falando disso do ministério, né? Mas os membros também podem ter acesso a isso também, né? Porque você não vai ser membro pro resto da vida. Você tem que fazer frutos, né? Então, senão vai ter só a igreja cheia de membro. E quando o senhor levar, o pastor, levar o evangelista, levar eu, quem vai vir atrás? Só tem membro. Então, o corpo precisa da cabeça, precisa do coração, precisa do corpo completo, mas precisa que sempre alguém tome aquele lugar, né? Então, hoje, se nós, nesse momento de reflexão, se nós fôssemos pensar, se algo acontecesse, quem eu colocaria lá no meu lugar? Né? Daí a pessoa tem, é líder lá de 1.000 pessoas, de 500, mas não consegue tirar ninguém de lá. Né? Então, algo está errado. Então, eu acredito que a igreja hoje ela está doente, né? Ela está doente. E eu vejo que deveria existir uma união entre os pastores, uma união de tamanho assim, ó, vamos lá ajudar, o cara não conseguiu abrir a igreja, vamos lá ajudar ele a abrir. Isso é uma forma de evangelizar também, de praticar este amor, né? Com o irmão lá que também está tendo dificuldades no tempo dele, de repente ele é mais idoso, hoje nós temos o coronavírus aí que atrapalha, daí o irmão fecha a igreja porque não tem ninguém para ajudar ele a manter a igreja aberta. Então, assim, ó, nós deixamos as portas fechar, entendeu? Então, acho que o evangelismo, ele é muito complexo, ele é muito grande, ele é muito grande. Você evangeliza de várias formas. E as pessoas, a maioria, não entende isso. Esse amor de você chegar, que nem o Fabiano falou, ali, né? Pô, não tem amor de falar que Deus te ama, falar com certeza, que a pessoa olha nos teus olhos e puxa, aquele cara é diferente. Ele me falou, todos me falaram, mas ele falou de forma diferente para mim. Falou a mesma frase, mas eu vi no olhar dele algo diferente. Né? Por quê? Porque Deus está contigo, Deus está com o pastor, Deus está comigo. Então, tem essa diferença do que levar palavras vazias. Né? Vou lá para ganhar, para meu nome ser famoso, eu vou lá para um propósito pessoal meu, e não para Deus. Né? Então, eu deixo isso colocado também, muito bem falado pelo pastor e pelo evangelista. Se querem
deixo a palavra aí para quem quiser aí também falar mais alguma coisa. Fique à vontade aí. Deixa eu fazer apenas mais uma colocação. No ano de 1962, Oswald Smith, Dr. Oswald Smith, estava com Billy Graham num congresso mundial de missões. Ele disse uma frase muito impactante. Ele disse: se o desejo de Deus é evangelismo em missões, e o grande propósito de Deus com a sua igreja em relação ao mundo é ganhar o mundo para ele, ganhar os habitantes do mundo para ele, e tu, se referindo à igreja, não atentas para esse desejo de Deus, há uma grande probabilidade de você nunca ter nascido de novo. Irmãos, isso é forte demais. Muito. Estamos falando com muita propriedade de amor e de compromisso. Ora, se uma pessoa, aí é que está a questão, se uma pessoa se diz cristão, se intitula cristão, e não sente esse arder, essa inclinação, esse amor para buscar as almas que estão se perdendo no mundo, falta-lhe alguma coisa, correto? Falta ou não falta? Falta algo essencial no cristianismo, pois o cristianismo, repito, em todas as fases do cristianismo, o evangelismo esteve presente e fez a diferença. Em todas as fases do cristianismo, até nas grandes perseguições que Roma colocava contra os cristãos. Porque os cristãos não morreram, a igreja do Senhor permaneceu sendo aquela que Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno ou as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque morria um lá nas arenas e surgia, brotavam 100. Morria um e brotava 100. Porque a igreja, enquanto um morria, a igreja forçava essa porta, avançava e conquistava terreno. Eu penso que a igreja deixou de lado, está deixando de lado esse entendimento. Eu penso que, e vou repetir, eu penso que nós estamos procurando conveniências, nós estamos procurando nos esforçarmos cada vez menos e sermos mais reconhecidos. Se nós formos ver, hoje eu falei sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Quem conhece a carta de Paulo aos Filipenses sabe que ele estava preso em Roma. Sabe o que é que ele disse? Ele estava preso há 4 anos. Sabe o que é que ele disse preso? Ele falou: eu estou preso, mas as palavras que Deus tem colocado na minha boca estão soltas. E a guarda pretoriana estava se convertendo. O cara está preso. E ele está pregando para a guarda pretoriana e tem uma igreja lá no quintal do Nero. Imagina o que é isso, hein, evangelista, hein? Hein, Mari? É verdade. É verdade. É muito forte isso, gente. Ele disse, o importante é que a palavra está solta. E se morrendo ou vivendo, e se ou morrendo ou vivendo, o que importa é que Cristo seja glorificado. Quando ele diz isso, ele está dizendo, o que importa é que todos venham ao pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, para terminar a minha fala, eu penso que a igreja ela tem que resgatar esses valores. Toda instituição, não é? Nós somos organismo e organização. Nós somos organismo porque somos corpo de Cristo. Nós somos organização porque temos nossos compromissos como qualquer organização. CNPJ, pagamos nossos tributos, cumprimos as leis. Toda a organização possui 3 coisas: missão, visão e valores. Missão, visão e valores. Toda organização, McDonald's, Bob's, qualquer uma, missão, visão e valores.
Se fôssemos ter acesso a Deus, e temos acesso a Deus, e Deus nos respondesse qual é a missão da igreja, o que é que ele diria? Evangelização. Pronto, acabou. E se eu não cumpro isso, eu estou em falta. Se eu estou em falta, eu não posso chegar aos domingos, cantar um louvor e outro e dizer que estou na presença do Senhor, como falar em línguas estranhas e dizer que eu sou o crente mais espiritual da face da terra. Aí não dá. Não tem como. Não tem como. Eu vou passar agora a palavra para o evangelista. Evangelista, nós ultrapassamos um pouquinho do horário, não tem nenhum problema, mas conclui o que você tem para falar aí. Você pode fazer a oração final também, e depois eu já peço para o pastor lá também concluir, e também já dá... Não, eu já terminei. Eu falo É? igual papagaio de pirata, evangelista. Eu falo igual papagaio de pirata, me perdoe, tá? Então, depois só entra com a bênção apostólica. Então, só, pastor, dá para nós ali essa bênção ali, ele vai orar para nós. Fabiano, eu peço que você ore aí. Eu tenho 2 pedidos de orações. Eu tenho uma prima de Osório, que o filho dela ficou um pouco rebelde, saiu de casa, enfim, e está com drogas, e a mãe está preocupada. Saiu para procurar, não encontrou, mas ontem ela conseguiu conversar com ele, mas ele não quer retornar para casa. Então a mãe sente, né, o coração de mãe. E também uma amiga minha, da minha infância, lá de Santa Catarina, interior, ela teve câncer em 2015, fez um tratamento, mas retornou, ela ficou 12 dias agora em internação, mas ela está orando a Deus, enfim, né, que Deus faça essa parte espiritual, né, enfim. Daí eu estou orando por ela todos os dias, né, e para quem precisa também, né, de oração, pode estender aí também para a área aí da Califórnia, deve ter pessoas que estão necessitando aí também. Quem não precisa de oração, né? Todos nós precisamos, né? E também agradeço também pela sua participação aí. Nós sempre aprendemos, né? Essa troca de informação. Claro que o tempo é pequeno, né? Comparado ao que nós temos para falar, mas em outra oportunidade eu te chamo novamente, a gente agenda para você trazer o seu testemunho, como é que foi tua vida aí. Eu tive a oportunidade de conversar com ele, o pastor Radamés, com o Sim. evangelista, e as dificuldades, tanto financeira como essa dificuldade de porta fechada, ele passa igual lá também, né? As dificuldades que nós passamos. Então, isso me prova mais ainda que nós somos mais perto de Deus ainda, né? Porque quanto mais próximo, mais dificuldade aparece, né? Porque mais somos provados, né? Porque o inimigo daí quer tocar em nós e ele vem com tudo. Porque o que está no mundo já é dele, né? Então ele não se preocupa. Mas aquele que está chegando próximo a Deus, ele vem com tudo. Então, eu fico mais contente ainda quando tem provações, porque eu sei que nós estamos no caminho certo, né? Então, mas nós estaremos também aqui, evangelista, orando por você também. Você vai entrar nas nossas orações, tá bom? E o que tiver ao nosso alcance aqui, né, de oração, de você quiser entrar numa live, tanto no pastor também, né? O pastor tem bastante conhecimento aí também, pode trocar ideias, enfim, né? Vamos crescer esse evangelho aí, né? Eu até fiz uma brincadeira com a bandeira, o pastor Adamé chegou depois, mas eu falei assim, pastor, como nós vamos falar de evangelismo hoje, é interessante, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, de Tramandaí, o Fabiano também é do Rio Grande do Sul, hoje eu estou no estado do Rio de Janeiro, o pastor Radamés é de Recife, está no estado do Rio de Janeiro, e o Fabiano está na Califórnia, Estados Unidos. Então, levar o evangelho a todas as nações mesmo, né? Só em nós 3 aqui, nós pegamos 3 estados, praticamente, né? Aí mais um país. Né? Então, é demais isso, né? Porque é Brasil, Estados Unidos, um representante. E isso, nós somos milhares, né? Poucos ainda, né? Comparado à quantidade de gente que tem no mundo. Mas se cada um fizer a sua parte direitinho, né? Nós atingimos muita gente, muita gente. O fato é que para construir um prédio leva anos. Para destruir, basta um ventinho ali que ele cai abaixo, né? Então, o trabalho maior é o que a gente está fazendo, esse trabalho de formiguinha, né? Você vai levando a palavra com o que você pode, vai levando certo. Porque quando você planta certo, você colhe certo. Pode vir tempestade, pode vir o que quiser, que a tua plantação vai te dar em dobro os seus frutos. Né? Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Então, se plantar, semear, tratar a terra,
botar a semente no período certo do plantio, né? Pode vir o que quiser, que Deus vai abençoar e não vai ter problema. Do que você jogar um monte de semente assim, ó, nasce por si, né? Então, isso a gente não faz. Isso a gente não faz. Com a palavra, então, Evangelista, faz a oração para nós aí. Se quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade, tá bom? Presbítero Mário, eu gostaria só de acrescentar aqui o último texto, né? Vou ser bem objetivo, eu sei que o tempo está se passando. Está em Hebreus, capítulo 4. Tá bom, obrigado. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela é sempre eficaz. A Bíblia diz que há um propósito, há uma eficácia na sua palavra. Ele envia a sua palavra e ela não volta para ele vazia. Isto é, Deus envia a palavra dentro de um propósito específico e ela cumpre exatamente aquele desígnio pelo qual ela foi enviada. Né? Por que eu digo isso? Só para fechar aqui o assunto de hoje. Porque para aquele que proclama o evangelho, para aquele que prega, não ficar colocando os olhos nos resultados, segundo aquilo que nós humanamente compreendemos como resultado, como devido resultado. Muitas vezes a pessoa espera algo específico e às vezes não é exatamente, tu não vai ter aquele retorno. E é para a pessoa acalmar o coração, ficar em paz, porque a palavra de Deus tem um propósito. Por que eu li esse versículo? Porque ela diz que é como uma espada de dois gumes, né? E na minha forma de entender aqui, pastor Radamés, presbítero Mário, uma espada de dois gumes, ela tem dois lados, ela tem duas realidades específicas. Sabemos que uma espada, né, é um instrumento de morte, né? É um instrumento que tu vai para a guerra para matar o inimigo. Mas, em se tratando da palavra de Deus, é um instrumento de vida. Se tratando de evangelho, é um instrumento de vida. Quando entra, ela não mata, ela dá vida. Só que ela é dois gumes. E aí eu faço uma abordagem dentro da minha forma de ver esse texto. Uma espada de dois gumes, porque para quem crê, para quem se entrega à palavra de Deus, para quem a recebe, ela produz vida, salvação, perdão de pecados. Mas para quem não crê e não a recebe, ela produz condenação. A Bíblia diz que aquele que não crê já está condenado. É algo bíblico. Então a palavra de Deus, ela cumpre um propósito, quer seja na vida daquele que a recebe para a salvação, ou daquele que não a recebe, que se fecha para ela, para a sua própria condenação. E sabemos, né, os pastores sabem que há diversos textos bíblicos que dizem que a pessoa que não recebe a Cristo sem ter o Filho de Deus, ninguém tem a vida. Né? Nele reside a vida. Sem ele nós estamos perdidos, sem Jesus Cristo, sem o perdão dos nossos pecados, estamos em estado de condenação. Então, precisamos ficar em paz, porque muitas vezes nós vamos proclamar o evangelho e não vamos ter o retorno que imaginávamos que deveria. Mas a palavra de Deus se cumpriu igual. Devemos saber que a palavra de Deus se cumpre, se cumpriu e vai se cumprir. Quer aceitem, quer não aceitem. Isso é algo que eu tive um entendimento e eu gosto sempre de trazer esse aspecto para quando a gente aborda algum assunto mais ou menos sobre o que estamos falando hoje, né? Ficamos totalmente em paz. O Espírito Santo convence e a palavra de Deus faz o trabalho dela. Nós só somos um instrumento, um garçom que leva o alimento, alguém que noticia ao mundo sobre as boas novas, né? Amém. Então, essa palavra é maravilhosa. Glória a Deus. É a palavra de Deus. Vamos estar orando então, meus amados, por essas duas situações aqui que o presbítero Araújo nos mencionou. Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua fidelidade. Nós confiamos no teu poder, confiamos nas tuas mãos, Senhor. Não há nada impossível para ti, Senhor, não há nada difícil para ti. Tu pode todas as coisas, Senhor, segundo a tua vontade, que é perfeita, boa e agradável. Eu quero orar pela vida desse jovem, Senhor Jesus, que está, Senhor, debaixo das drogas, Senhor, que está escravizado, Pai amado. Eu peço o teu poder sobre a vida dele, a tua libertação sobre a vida dele, Pai amado.
que essas correntes sejam quebradas, Senhor Jesus, que essas trevas sejam dissipadas, Pai amado, coloca nojo das drogas, Pai querido, Espírito Santo, abre os olhos dele, Senhor, traz ele para a luz, Senhor Jesus, tu veio para libertar os cativos, Senhor, é tu quem transforma, é tu quem liberta, foi tu quem mudou a minha vida, as nossas vidas, Senhor. Espírito Santo, vai lá onde ele está agora, Pai amado, aleluia, e toca com o teu poder, Senhor, ministra a tua vida, Senhor, quebrando toda a corrente das trevas, Pai amado, dissipando todo o laço do inimigo contra a vida desse jovem, e dando a ele a oportunidade, Pai amado, de receber a tua palavra, o teu amor, a tua vida, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor. Eu oro também pela vida, Senhor, desta senhora, Pai, que está lutando contra essa enfermidade, Pai, contra este câncer, que está fazendo tratamento, aleluia. O câncer não é maior que o teu poder, Senhor Jesus. Eu te peço, estende a tua mão, vai lá onde ela está, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, dissipa essa enfermidade, Senhor. Dissipa em nome de Jesus. Toca no corpo dela, trazendo a vida, trazendo a restauração de cada uma das células. Em nome de Jesus, Pai amado, faz a tua obra com o teu poder sobre a vida dela, para que ela possa estar dando testemunho do teu poder, Senhor. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós cremos no teu poder, nós sabemos que tu és real e que tu ainda cura. Tu és o mesmo, tu não muda, Senhor. Segundo a tua perfeita vontade, Pai amado, ministra sobre a vida dessa senhora. Em nome de Jesus, nós ligamos aqui pela fé, Senhor. Esteja abençoando cada um, Pai, dos ouvintes, Pai, que estão nos acompanhando, daqueles que porventura vão estar escutando esta live, Senhor, depois, em nome de Jesus, a tua bênção, a tua salvação, o teu poder, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, assim nós oramos e te pedimos para a glória do teu nome santo, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Pastor Radamés, com você. Oi. Com você aí, pode isso aí. Quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Não, perfeito. Eu quero só agradecer, né, pela oportunidade de poder somar juntamente com os amados irmãos. Eu penso que no dia a dia nós aprendemos. Deus tem nos ensinado a cada dia. Cada dia é um aprendizado. E tudo que foi dito aqui foi edificante. Especialmente o fato de convergirmos no sentido de entendermos o evangelismo como algo essencial para a igreja. Um dia, se a igreja parar de evangelizar, um dia não haverão mais cristãos. A igreja precisa ter um remanescente, pelo menos um remanescente fiel, que pague o preço, que vá onde muitos não querem ir, como o próprio Jesus saiu da Judéia, centro religioso da época, e foi lá para a Galiléia dos gentios. Assim como eu, o evangelista, o presbítero Mário, eu falo evangelista sem conhecer a sua vida, mas eu sei, relacionado a onde o Senhor mora, que não é hoje, não é como antes. E eu sei as dificuldades também, porque eu tenho amigos nos Estados Unidos. Não é tão simples como antes, não é? E não é tão simples por vários motivos. Mas o que importa é essa chama está ardendo. A chama do evangelismo e das missões não pode se apagar. Aqui, evangelista, só para o senhor ter uma ideia da nossa realidade. O Mário sabe muito bem disso, quando nós subimos o morro, nós encontramos 10, 15, 20 homens fortemente armados, com fuzis que nós só encontramos em filmes do Arnold Schwarzenegger e quando a igreja chega, quem está adiante,
quer seja eu, quer seja o pastor Gilson ou qualquer outro líder, nós chegamos e falamos isso aqui, ó, para tudo, porque a igreja chegou. Eles mandam parar as vendas e nós ali cantamos, e nós ali oramos, e nós ali evangelizamos. Os campos estão brancos. Aleluia, aleluia. Os campos estão brancos. Agora, como bem colocou o evangelista Fabiano Soares, nosso dever não é convencer. Isso é com o Espírito Santo de Deus. Nosso dever é pregar. E ali a gente prega para eles, eles choram. E, infelizmente, muitos, na sua maioria, não vêm a Cristo, porque vivem dentro de uma realidade onde só o poder de Deus mesmo para arrancá-los. Mas, como também colocou muito bem o evangelista, a palavra é espada. E ela não volta vazia. Então, a gente vai esperar a colheita. Deus vai colher essas vidas. Mas muitas pessoas hoje que estão nos ouvindo nessa live estão em circunstâncias muito melhores que a nossa. No momento que nós estamos evangelizando essas pessoas aqui, do tráfico de drogas aqui no Complexo da Penha, a polícia pode entrar e nós sermos alvejados, porque se houver confronto, onde é que a igreja vai entrar? Onde é que a igreja vai se abrigar? E muitas pessoas estão dentro de uma realidade muito mais confortável que a nossa, mas tem se omitido, tem abraçado a omissão. Então, eu termino aqui dizendo que não façam isso. Tenham misericórdia e amem as almas que estão perecendo no mundo sem Deus, sem paz e sem salvação. A graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imensurável amor de Deus, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos nós, com toda a igreja do Senhor, sobre o globo terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe. Agradeço a presença de todos. Pode falar, Fabiano. Presbítero Mário, me permite uma palavra, me perdoa lhe cortar. Eu não posso. Tá bom, obrigado. Eu não posso ter nessa live sem deixar meus agradecimentos, né, pelo seu convite de ter estado aqui, com muita honra, foi muito bom, é uma alegria ter estado aqui, muito obrigado pela oportunidade, um prazer lhe conhecer também, pastor Radamés, né, que o senhor continue abençoando, frutificando seu ministério, né, o ministério do presbítero Mário Araújo. Deus abençoe grandemente a vida de vocês aí no Rio de Janeiro, para a glória dele e salvação de muitas vidas. Muito obrigado pela oportunidade. A recíproca é verdadeira, evangelista. Amém. Nós teremos outros momentos que nos conheceremos melhor, e quando o irmão estiver no Brasil, não sei quando o irmão tem planos de vir ao Brasil, não esqueça de nós aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Amém. Amém. Agradeço a presença de todos, então. Muito, muito obrigado. Eu também eu vou fazer só uma pequena palavrinha aqui sobre evangelismo, né? É muito interessante, Fabiano, que nós tivemos aqui um irmão que ele foi para o presídio, né? E ele era da igreja, ele se afastou, enfim, eu não vou citar nomes, não vem ao caso. E eu fiquei pensando nesses dias e quando aconteceu aquilo também, e fui levar essa informação até o pastor, mas ele já sabia, né? Porque o pastor ele sempre está na nossa frente, né? Então ele já sabia, eu comentei com ele, e ele agendou, não, eu já agendei lá para lá visitar esse irmão, que ele está em outro local, longe daqui, né? Longe aqui do Rio de Janeiro, dentro do Rio, né? Mas mais longe. Niterói, na cidade de Niterói. Eu não queria falar, não tem problema. Então, ele se prontificou e foi lá. E eu ia junto, porém, eu tenho meus compromissos e casou, não consegui ir com ele, mas ele foi lá. Mas o que eu quero dizer, na verdade, muitas pessoas podem imaginar que isso é uma obrigação do pastor, é uma obrigação minha, uma obrigação sua de fazer essa obra, né? Mas o fato, e talvez pensem também que isso não faz diferença nenhuma, né?
O que tem lá a visitar? Todo mundo visita, né? Mas para ele que está lá, para ele que está lá, a visita de um pastor, de um irmão da igreja, no meio da semana, sabe? Sabendo a distância, né? Porque não é do lado da minha casa, eu desço aqui, vou lá e visito. Não, não. Você tem custo de combustível, você tem custo de pedágio, você tem que parar, você, entre aspas, né? Você perde um dia, um turno, né? Que você poderia estar em outra atividade, você perde. Mas em prol de quê? De levar o amor para aquela pessoa que está lá, necessitada, esquecida, que está lá. Sabe lá o que se passa numa cabeça de uma pessoa, ainda que ela esteja errada, ainda que ela agiu errado, né? Mas todos nós temos direito ao perdão, né? Quem somos nós para julgar, né? Mas daí o pastor se prontifica e vai lá e visita essa pessoa. É um trabalho assim que não tem como pontuar, entendeu? Não tem como pontuar. Quando uma pessoa se predispõe a fazer isso em prol da outra pessoa. É uma coisa que eu acho fantástico, é imensurável, não tem como, sabe? Não tem. E a pessoa faz isso, daí vem um outro por trás para falar mal, para jogar pedra, para dizer que o trabalho não está bom, para dizer que muitas vezes a gente escuta só quer o dízimo, só quer isso, só quer aquilo, e não sabe nem o que está acontecendo, não sabe nem o que essa pessoa faz. Agora assim, são são meia-noite e 30, nós estamos aqui falando, né, enquanto muitos estão dormindo, né? Nós estamos aqui e nosso dia não acabou ainda, porque nós vamos orar amanhã também, e nossa vida é assim, para aqueles mesmo que falam mal de nós ainda e que não fazem nada, né? Então, só o poder de Deus para nos mover mesmo, né? Então, que Deus continue abençoando também os ministérios de vocês, que Deus continue, porque a luta, ela é grande e ela é espiritual, e nós temos luta dentro da família, fora da família, dentro da igreja, fora da igreja. A luta, nós nascemos guerreiros para lutar, né? Nós precisamos de oração. De oração, que é isso que nos alimenta para a gente enfrentar o mundo aí fora. Amém? Terminando, agradeço a presença de todos. Mas não vamos terminar essa live com a palavra luta. Nós vamos terminar a live com a palavra edificarei a minha igreja. Edificarei E a as minha portas igreja. do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Louvado seja o nome do Naquilo Senhor. que a gente se concentra, aumenta. É Se a gente se verdade. concentrar nas lutas, as lutas vão ter poder sobre nós, Mário, e vão tomar o lugar de Deus, do Espírito Santo de É Deus. verdade. É verdade. Muito bem colocado. Naquilo que a gente se concentra, aumenta. Todas as vezes que isso acontece, que é uma injustiça, na verdade, o Espírito Santo de Deus me diz: qual é o seu texto áureo? Qual é o texto que você colocou no pescoço como um colar? Eu falo: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Então, vamos seguir sempre com esse texto, né? Com isso que Jesus disse a Pedro: tu és Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós estamos fundados em Cristo. Quem não se funda em Cristo se afunda em qualquer outra coisa. Então, vamos vencer em nome de Jesus. Glória a Deus, vitória a todos, né? Vitória. Então, agradeço a presença de todos aí, que os irmãos tenham uma noite abençoada, quem está nos visitando também aí, entrando, que Deus possa ter entrado com a palavra em seus corações, aqueles que vão ouvir depois também, porque isso vai ficar gravado aqui. Então, o outro horário, com certeza, as pessoas vão ouvir e nós estaremos abençoando a muitas pessoas aí, com essa palavra aí, com essa ideia, né, de evangelismo, que é o que é a verdade, que é a palavra de Deus. Tenham uma noite abençoada, a paz de Deus a todos, e não esqueçam que amanhã de manhã, ao se acordarem, é mais uma oportunidade que Deus dá a todos de recomeçar uma vida nova em Cristo. Então, não perca essa oportunidade, porque uma hora a porta vai se fechar. E não é que nessas frases que nós ouvimos aí, que todos os caminhos levam a Deus. Não, somente um caminho leva a Deus, que é através de Cristo. Ele é a porta de entrada do céu. Então, essas frases aí que falam todos os caminhos levam a Deus, é mentira. É mentira. São palavras, são frases bonitas, que as pessoas curtem, compartilham, mas não sabem nem o que elas significam. Então, isso é para desvirtuar o caminho de Deus. Então,
sejam abençoados, peçam discernimento a Deus, dobrem o joelho, façam a sua parte, e não esqueçam, procure um templo, procure se orientar com um pastor da região onde você simpatiza, vá lá, mas tem que ter a presença de um líder na tua vida, tem que ter. Houve lives, curta, sem nenhum problema, mas vá fazer a comunhão, congregar na igreja, no templo fisicamente, que lá é templo santo. Lá realmente o pastor vai te orientar, vai te puxar a orelha, vai te falar as verdades que você tem que ouvir, porque na TV eles não falam muitas verdades não para você ouvir. Se você ouve, você não faz. O pastor vai conhecer a tua vida, a tua família e vai dizer as verdades para você. Então, isso é transformação. Então, saia da zona de conforto, se levante do sofá, vá até o templo e te acerte lá com o seu pastor e peça orientação espiritual. Amém? Boa noite a todos. Eu vou desconectando aqui e tem um delay, então eu deixo um pouco ligado aqui por causa do delay. Pastor, boa noite. Fica na paz, varão. A gente se vê amanhã. Paz. Amém. Paz do Senhor, pastor. Paz, evangelista. Eu vou estar desconectando aqui também. Você que está cansado aí já para poder fazer os afazeres de casa aí. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Paz do Senhor, pastor. Presbítero Arão.